Bom, gravação iniciada. Tá tudo certinho para vocês aí, né? Vocês estão conseguindo visualizar o slide, né? Então, gente, mais uma vez, bom dia, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Tá? E hoje nós iremos comentar um pouco sobre reações em solução aquosa, que, na verdade, é a unidade 4 da nossa disciplina de Química Geral 2, tá? Todos já me conhecem, né? Sou o professor Janilson. Então, vamos lá. O que iremos abordar hoje na nossa live seriam propriedades gerais das soluções aquosas. É claro que as soluções elas têm muitas propriedades e aqui, devido ao pouco tempo, a gente vai discutir aquilo que é mais essencial para o entendimento dos conceitos básicos, fundamentais, em relação a questões de soluções e também para aplicar em reações químicas. O outro processo seriam reações de precipitação, assim como reações do tipo ácido-base e também reações de oxirredução, que são uma das 3 reações mais importantes aí no ambiente da química, tá bom? São reações fundamentais aí que explicam diversos fenômenos que acontecem não só na natureza, no sentido de natural mesmo, mas também em processos industrializados, né, que são processos simulados aí pelo homem. Bom, em relação às propriedades gerais das soluções aquosas, nós temos o primeiro conceito, que seriam eletrólitos. O que são eletrólitos? São substâncias capazes de se dissociarem em íons, e aí nós sabemos que os íons podem ser do tipo cátions, espécies carregadas positivamente, e ânions, espécies carregadas negativamente. Então, quando essas substâncias são dissolvidas, aliás, são dissociadas, né, em determinado meio, então nós estamos diante de uma espécie denominada de eletrólito. Então, nós temos aqui o fluxograma. Os íons, eles formam ou cátions ou ânions, né, em um determinado meio, em solução, ok? E, portanto, são eletrólitos, ok? E aqui nós temos uma tabelinha logo à direita, exemplo aí de alguns eletrólitos: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato, fosfato, ok? Então, lembrando que essas espécies aqui, elas possuem carga, aqui tem apenas a nomenclatura, né? Mas são espécies carregadas, ok? Carregadas aí positivamente ou ainda negativamente, ok? Então, vamos rever um esquema de dissolução de um composto iônico em água. Esse esquema de dissolução já foi comentado na live anterior, tá? E aqui eu também aproveito a oportunidade para fazer mais uma vez algumas considerações no termo composto iônico. Nós já discutimos isso lá na live de ligações químicas, que a linguagem correta a nível superior seria nos referirmos a compostos com caráter iônico e compostos com caráter covalente. Quando você for lecionar lá no nível de ensino médio, a gente usa composto iônico, composto covalente, mas nós fizemos toda uma discussão na live de ligações químicas e lá eu comentei que o correto seria a gente nos referirmos como sendo composto de caráter iônico, né? Então nós temos a primeira imagem, logo à esquerda, uma estrutura de um cristal iônico, na qual há uma organização do sistema em termos de cátions e ânions, e aí esse cristal, quando entra em contato com um determinado solvente, no nosso caso a água, vai acontecer a interação do solvente com as partículas que compõem o cristal, de tal modo que aqui vai acontecer a degradação desse cristal. Então, a molécula da água, por ter propriedades polares, vai começar a interagir com os cátions e os ânions. E aí a gente estudou na live passada o modelo de solvatação. No caso, os hidrogênios, que são as espécies carregadas, polarizadas positivamente, os hidrogênios da molécula da água, tendem a solvatar as espécies negativas, que no caso são os cloretos. Enquanto o oxigênio, que são as espécies com cargas parciais negativas da molécula da água, tendem a interagir com os cátions, que no caso aqui seriam, vamos pegar um exemplo do cloreto de sódio, seria o sódio. Então, esse modelo de solvatação,
parte positiva da molécula da água interagindo com os ânions, parte negativa da molécula da água interagindo com os cátions. Este modelo de solvatação é, na verdade, um processo de dissolução, ok? No caso aqui, dissolução é meio aquoso. Então, uma vez que o processo de dissolução ele é efetivado, esse processo tende a um equilíbrio, e uma vez no equilíbrio, nós vamos ter algumas propriedades que vão surgir. Uma das propriedades, por exemplo, é a condutividade elétrica. Então, a condutividade elétrica é uma propriedade de eletrólitos, porque esses eletrólitos, eles, mais uma vez, geram cargas positivas ou negativas no meio, e a presença dessas cargas é um fator primordial para que aconteça a condução da eletricidade, ok? Então, resumindo, os íons se dissociam em meio aquoso. Em solução, cada íon é rodeado por moléculas do solvente, no caso aqui do nosso modelo, a água. E o transporte de íons através da solução provoca o fluxo de corrente, ok? Que é, na verdade, a condução da eletricidade. Então, um eletrólito ele tem essa propriedade de conduzir eletricidade. E, obviamente, que no ambiente da química, em termos de laboratório, isso tem uma aplicabilidade muito grande, certo? Então, quem for seguir aí carreira na química, ou fazer iniciação científica, ou seguir adiante no programa de mestrado, doutorado, vocês vão ver que existem aí dezenas de técnicas analíticas que nós utilizamos a capacidade de uma solução conduzir eletricidade para fazer a correlação com diversas outras propriedades que nós queremos investigar. Por exemplo, é possível medir a concentração de determinadas espécies medindo a corrente elétrica. É possível calcular os potenciais de oxidação e redução, que é uma coisa que nós vamos comentar ainda hoje lá na frente. É possível medir os potenciais de oxidação e redução a partir da capacidade do sistema de conduzir eletricidade. E existe dezenas de outras técnicas e, consequentemente, aplicações também tecnológicas associadas a essa capacidade das substâncias de transportar carga, ok? Então, é uma das propriedades fundamentais dos eletrólitos, o transporte de carga, ok? Bom, e aqui nós temos uma imagem mostrando a dissolução de um determinado composto covalente, tá? Se você observar com cuidado, nós temos aqui moléculas de água, são essas moléculas pequenas aqui, mais discretas, com dois átomos na cor branca, simbolizando os hidrogênios, com o átomo central vermelho, simbolizando o oxigênio, mas também nós temos uma molécula aqui diferente, ó. Nós temos uma molécula diferente aqui, ó. Então, essas moléculas, elas são de um determinado soluto, e este soluto tem um caráter covalente, ok? E por ter um caráter covalente, o grau de dissociação dessa espécie pode ser muito baixo ou, inclusive, não se dissociar. Então, uma espécie que não tem a capacidade de transportar, por exemplo, a eletricidade, é uma espécie que ela não é considerada um eletrólito. Então, compostos moleculares em água não formam íons. Olha aí a afirmação, uma afirmação geral. Compostos moleculares, em regra geral, não formam íons. Ou seja, não são eletrólitos, não se comportam como eletrólito. Mas existem exceções. Uma das exceções que eu poderia citar para vocês seria o ácido etanóico, o ácido acético, né, na linguagem comum. Então, o ácido acético ele tem lá um hidrogênio associado ao oxigênio, que é o hidrogênio da hidroxila. Esse hidrogênio, ele é dissociável no meio aquoso, ok? Embora essa dissociação aconteça em um grau menor em relação aos compostos de caráter iônico. Mas essa dissociação ela é suficiente para gerar algumas propriedades eletrolíticas. Portanto, é possível termos um composto com caráter covalente que se comporte como sendo um eletrólito. Sim, é possível. O ácido acético, que é o que eu estou comentando, é um exemplo bastante clássico de compostos com caráter covalente que se comportam como compostos eletrolíticos. Então, um composto eletrolítico,
não necessariamente ele é um composto de caráter iônico, ele pode ser um composto também de caráter covalente, desde que tenha alguma espécie, algum fragmento da molécula que seja dissociável e que gere cargas, ok? Que gere carga. Se não existe íons em soluções, não há o transporte de carga elétrica, né? Isso aqui eu já até comentei na minha própria fala. Outras considerações seria a classificação dos eletrólitos em termos de força. Nós podemos ter os eletrólitos fortes e os eletrólitos fracos. Essa classificação em termos de eletrólito forte ou eletrólito fraco seria associado ao grau de ionização da espécie em determinado solvente. Ou seja, se uma determinada espécie química, vamos supor, um composto de caráter iônico, possui um alto grau de dissociação, vai gerar muitos cátions e ânions no meio. Então, a concentração elevada de cátions e ânions vai permitir uma elevada condução elétrica. Então, eu vou classificar esse eletrólito como sendo eletrólito do tipo forte. Um eletrólito que gera poucas espécies iônicas no meio, eu vou classificar como sendo um eletrólito fraco, ok? E aqui eu chamo a atenção para um detalhe, é muito comum vocês encontrarem no livro de ensino médio, tabela de classificação de eletrólitos. Por exemplo, o ácido sulfúrico seria um ácido forte. Por quê? Porque ele tem um grau de dissociação muito elevado. Mas tome cuidado, porque esta classificação, ela depende do solvente. Nos livros de ensino médio, é muito comum a gente ter, por exemplo, o ácido acético como sendo um ácido fraco, porque o grau de dissociação é muito pequeno. Mas veja, esta classificação, ela depende do solvente. Se mudarmos o solvente, por exemplo, vamos trocar o ácido, aliás, vamos trocar a água, que é o solvente, por um outro composto orgânico, sei lá, dimetilsulfóxido, seria um outro solvente. Então, mudando a polaridade do solvente, eu mudo o grau de dissociação da espécie. Se eu mudo o grau de dissociação da espécie, é possível que uma espécie que antes, em meio aquoso, tinha um alto grau de dissociação, que é um solvente polar, em solvente mais apolar, ele vai ter um grau de dissociação reduzido. E o contrário também seria o verdadeiro. A espécie química que tinha um soluto com um grau de dissociação, um grau de polaridade baixo, e que, portanto, tinha um pequeno grau de dissociação em meio aquoso, que é um solvente polar, se trocarmos o solvente por um solvente mais apolar, ele, de repente, pode ter um grau de dissociação maior. Então, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: o grau de dissociação de uma espécie depende da interação entre esta espécie e o solvente. Ok? Então, dependendo do solvente, uma espécie química pode ter um elevado grau de dissociação ou um baixo grau de dissociação. Então, fazendo essa observação, não seria adequado eu olhar para o ácido sulfúrico e dizer que ele é um eletrólito forte, sem fazer referência ao solvente. A linguagem correta seria dizer o seguinte: olha, em meio aquoso, o ácido sulfúrico se comporta como um eletrólito forte. Ok? Em meio aquoso, o ácido acético se comporta como um eletrólito fraco. Mas existem solventes orgânicos que o ácido acético se comporta como sendo um eletrólito forte. Tá bom? Então, essas considerações é importante para a gente discutir química a nível superior. Você pode até ignorar essas considerações lá no nível de ensino médio, quando você for professor. Certo? Porque lá a gente considera, em termos gerais, a gente trabalha com solventes do tipo aquosos, tá bom? Mas nem toda vez o sistema vai ter o solvente do tipo aquoso. Ok? Outra consideração importante, que na química superior eu acho que merece a gente ter um pouco mais de atenção, é justamente em relação a essa classificação que é muito superficial. Por exemplo, eu posso ter ácido sulfúrico e ácido nítrico, os dois como sendo eletrólito forte. Mas será que eles têm a mesma força? Já dei a resposta, né? Se a força, o grau de dissociação depende do solvente, então eu posso usar um determinado solvente que eu tenha ali praticamente 100%
dos dois eletrólitos dissociados. Mas se eu troco o solvente, em algum momento eu vou enxergar uma diferença de dissociação. Vai ter uma espécie que vai se dissociar mais e outra espécie que vai se dissociar menos. Então, veja, eu só consigo enxergar quem é o eletrólito mais forte dependendo do solvente. Eu vou fazer um comparativo para ficar mais claro para vocês. Vamos imaginar que numa corrida você tem que correr 1 quilômetro. Você tem 1 hora para correr 1 quilômetro. 1 hora para correr 1 quilômetro? Supostamente, se tivermos ali 10 concorrentes, os 10 vão chegar em 1 hora. Por quê? Porque, veja, eu estou usando um parâmetro que eu não consigo diferenciar a capacidade de correr das pessoas. 1 hora é um tempo muito longo. Mas se eu colocar, por exemplo, 10 minutos para percorrer 1 quilômetro, possivelmente alguém dos 10 candidatos não vai conseguir chegar a tempo. Então, veja, se eu reduzo o tempo de corrida, eu consigo diferenciar os candidatos, quem é o mais apto e quem é o menos apto. E se eu diminuir mais ainda o tempo, eu consigo, inclusive, diferenciar quem é o mais apto de todos. Então, é necessário olhar para os parâmetros. A mesma coisa é na química. Quando a gente vai diferenciar uma substância que tem um maior grau de dissociação de um menor grau de dissociação, eu tenho que variar o meu solvente. Só assim eu consigo enxergar quem é o eletrólito mais forte e o eletrólito mais fraco, ok? Isso aí é uma discussão que é importante a nível superior, ok? A gente chama isso de efeito de nivelamento, tá bom? Efeito de nivelamento. Então, passando um pouco mais adiante, nós temos aqui um exemplo de eletrólito forte, que são aquelas espécies que se dissociam completamente em determinado solvente. Nós temos o ácido clorídrico, que se dissocia gerando o próton, o H+, e o ânion cloreto. Perceba que nesta linguagem desta primeira reação química, nós temos aqui entre parênteses, ó, o AQ de aquoso. Eu estou fazendo referência ao solvente aquoso. Então, em meio aquoso, o ácido clorídrico é um eletrólito forte, ele está completamente dissociado. Os eletrólitos fracos produzem uma pequena concentração de íons. Olha um exemplo aqui, o ácido acético em meio aquoso. É um eletrólito fraco, porque nem todo ácido presente no meio vai estar na forma dissociada, apenas uma fração. Em média, ali, a temperatura de 25 graus Celsius, pressão atmosfera, nós vamos ter mais ou menos entre 4 a 5% do ácido na forma dissociada, ok? Então, mais uma vez, eu afirmo que esta classificação, ela depende do solvente, tá bom? Ela depende do solvente. Não é adequado você classificar um determinado composto sem fazer menção ao solvente, tá bom? E também não preciso nem dizer que este grau de dissociação depende também da temperatura e também de outros parâmetros, tá? Tal como aí a pressão. Tudo bem? Mas esses detalhes, a gente já vai adentrar um outro assunto, que seria questões de equilíbrio químico, que vocês irão aprender ao longo do curso de Química. Não somente equilíbrio químico do ponto de vista da química analítica, mas também equilíbrio químico do ponto de vista da termodinâmica, tá? Vocês vão aprender isso daí ao longo do curso de vocês. Por enquanto, estou apenas provocando. Nós estamos em Química Geral 2. Tudo bem? Então, vamos avançar um pouco mais. Nós temos aqui o resumo do comportamento eletrolítico de compostos iônicos, solúveis e moleculares, os mais comuns. Vamos entender essa tabela. Primeiro, nós temos aqui, ó, eletrólito forte. Quais são os eletrólitos fortes de caráter iônico? Quais são? São todos. Está aqui, ó. Vou até destacar aqui para você visualizar. Todos. Olha aí. Todos os eletrólitos de caráter iônico, eles são classificados como sendo forte. Ok? Forte. E o eletrólito fraco, olha aí, ó, de caráter iônico, nenhum. Todos são classificados como sendo forte, ok? E os não eletrólitos também não há. Todos os eletrólitos fortes, os eletrólitos de caráter iônico são classificados como sendo forte. Então, pronto.
essa primeira linha aqui já está bem esclarecida, né? Agora vamos para os moleculares. Olha aí, ó. Os moleculares, os eletrólitos fortes, aí vai depender dessa tabela aqui que eu acabei esquecendo de colocar aqui no material, tá bom? Mas existe uma tabela mostrando aí quais são os eletrólitos de caráter molecular classificados como sendo fortes. Mas não tem problema. Você pode consultar essa tabela aí facilmente em qualquer livro de química geral, ou então até no próprio Google, ok? E nós temos aqui o eletrólito fraco, nós temos as bases, né? Por exemplo, as bases de amina. As bases de amina, elas são eletrólitos classificados como sendo fracos. E todos os demais compostos são não eletrólitos. Então, você percebe que a maioria dos compostos de caráter molecular, olha aí, eles são classificados como sendo não eletrólito. Existem algumas exceções. Aí, as exceções, nós temos aqui, ó, que é a tabela dos ácidos fortes. Esses ácidos fortes aqui, que eu estou me referindo, são geralmente ácidos carboxílicos, tá bom? E aí, os ácidos carboxílicos, eles são classificados como sendo eletrólitos orgânicos fortes, ok? E as bases de amina são eletrólitos fracos, tudo bem? Então, tá aí. Vamos avançar um pouco mais. E agora nós vamos adentrar em relação ao conceito de reações químicas. Tudo bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre essa parte de eletrólito, fique à vontade. Eu abro espaço aí para quem quiser perguntar. Bom, então vamos lá. Continuando nossa abordagem, agora sobre reações químicas. O que é uma reação química? Uma reação química, um dos conceitos seria um processo físico-químico de transformação da matéria que ocorre com mudanças qualitativas na composição química. Professor, fazer uma pergunta besta aqui. Além de identificar, no caso, o composto, teria algum cálculo que possa ser feito para identificar se ele é forte ou fraco? Você está querendo saber como que se identifica o composto, se ele é um eletrólito forte ou fraco, é isso? Porque Ótimo. Pode ser, né? Olhando se é iônico, molecular, ou se tem alguma outra forma. Perfeito. Existem várias técnicas, né? A mais comum, por exemplo, se nós estivéssemos no momento presencial, isso seria uma das práticas que eu iria fazer com vocês, né? Mas, infelizmente, nós estamos no momento de pandemia. Mas uma técnica bastante simples, muito comum, que inclusive dá para fazer até nível de ensino médio no laboratório, é você medir a condutividade elétrica da solução. A condutividade elétrica, nós temos um determinado equipamento, que é chamado condutivímetro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu vou sair um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Para tentar mostrar o equipamento, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha aí, esse aí é o condutivímetro. Vamos pegar aqui uma imagem. Pronto, essa imagem aqui está legal. Olha aí essa imagem à direita. Certo? O que é que você está vendo aqui? Nós temos aqui, esse aqui é o condutivímetro. Nós temos uma haste. Essa haste aqui tem eletrodos, observe, são 2 eletrodos. Ó. Dá para você perceber nitidamente que o eletrodo aqui da esquerda ele é metálico. Na verdade, ele é um sensor de temperatura. Ele é um termômetro. Então, é colocado aqui o termômetro dentro de uma solução. Aqui nós temos uma solução, né? Não sei o que é essa solução. Está meio esverdeado, pode ser uma solução de cromo, não sei. Enfim. É mergulhado aqui o eletrodo de temperatura dentro da solução para medir a temperatura da solução. E o eletrodo da direita, que é o eletrodo de vidro, ele é o chamado condutivímetro, né? O eletrodo de condutividade. O que acontece? Esse eletrodo, ele vai medir a quantidade de espécies carregadas que chegam até a superfície. Por exemplo, os prótons, H+, né? Os cátions e os ânions, em geral.
Essas espécies chegam até a superfície desse eletrodo, e esse eletrodo ele tem um sensor que consegue detectar a carga. E aí o equipamento vai medir, vai fazer uma correlação a partir da quantidade de espécies carregadas que chegam na superfície do eletrodo. O equipamento ele vai dar um parâmetro que é chamado a condutividade. Então, quanto maior a condutividade que o equipamento registra, obviamente que maior é a quantidade de espécies catiônicas e aniônicas presentes na solução. Por exemplo, água pura. Quando eu falo água pura, eu estou me referindo à água destilada, ou seja, água sem sais, somente a água pura mesmo, sem sais. Né? No laboratório é possível a gente purificar a água. Então, a condutividade da água pura, na temperatura de 25 graus Celsius em uma atmosfera, a condutividade é 18 microsiemens por segundo, salvo me engano, é este valor. Esse microsiemens é a unidade de condutividade. É claro que existem outras unidades de condutividade, estou lhe dando uma referência. Então, a água pura, ela tem essa condutividade, ok? E aí é possível a gente preparar várias soluções e medir as diversas condutividades das espécies. Baseado no resultado, eu vou dizer se aquele composto ele é um eletrólito ou se ele atua como sendo um não eletrólito. Se é um não eletrólito, a condutividade vai dar lá embaixo, às vezes até zero. Entendeu? Tudo bem, então? Então, essa é a técnica mais comum de se diferenciar um composto que ele é um eletrólito de um composto não eletrólito. E uma dica importante também é que essa capacidade de conduzir carga depende da concentração. Não basta, por exemplo, a gente ter uma solução de ácido clorídrico extremamente diluída. Porque o que acontece? As espécies catiônicas e aniônicas, elas vão transportar carga. Mas como é que uma espécie química transporta carga? Nós temos, por exemplo, os cátions que têm orbitais vazios. Nós temos os ânions que têm elétrons. Então, a migração de elétrons em orbitais, isso é o transporte de carga. Ok? Então, se as espécies estão muito afastadas uma das outras, esse transporte de carga entre orbitais não será possível. E aí nós teremos uma queda de corrente, tá? Quem for estudar isso aí lá na parte da eletroquímica, quando vocês chegarem em fisicoquímica, vocês vão ver que existe aí vários parâmetros que são levados em consideração para, de fato, definir a capacidade de um eletrólito em relação ao transporte de carga. Mas, por enquanto, a gente está em geral 2, nós estamos apenas na introdução dos conceitos, tá bom? Mas essa daí é uma das técnicas. Existem outras técnicas também para você diferenciar aí a capacidade de carga de uma determinada substância. Tudo bem, então? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui à nossa discussão agora em relação a reações químicas. O que é uma reação química? É um processo físico-químico de transformação de matéria que ocorre com mudanças qualitativas na composição química. Obviamente que também quantitativas, né? Então, é importante a gente atentar para o termo físico-químico, ok? As mudanças físico, já está dizendo, são mudanças físicas. Que tipo de mudanças físicas seriam essas? Só as mudanças no que nós chamamos parâmetro de estado. É possível, às vezes, ter uma reação química. Vamos pegar um ácido e uma base. Uma reação de neutralização. Essa reação, que inclusive é a reação que está aí abaixo, essa reação ela libera calor. Ela libera uma determinada quantidade de calor que nós chamamos de entalpia. Então, veja, a entalpia vai se manifestar no aumento de temperatura. Então, isso é uma mudança física no sistema. A mudança de temperatura. É possível termos uma reação com formação de gás. E o gás vai alterar a pressão do sistema. No sistema fechado, a pressão vai ser alterada. Isso é uma mudança física. Mas, ao mesmo tempo, é uma mudança química, porque os produtos da reação não é mais o mesmo, não é mais os reagentes. Então, mudanças químicas. Então, uma reação, ela se processa com mudanças físicas e também mudanças químicas no sistema. Portanto, qualitativas e quantitativas. Tudo bem?
E o que é uma equação química? Uma equação química nada mais é do que uma representação genérica da reação química. Então, nós temos uma equação do tipo molecular, aqui seria uma classificação de equação química. Uma equação do tipo molecular, ela ilustra todas as espécies químicas envolvidas na reação na forma molecular. Vamos visualizar a reação aí abaixo. Nós temos quem? O ácido clorídrico, né, que tem um caráter covalente, portanto molecular. Nós temos aqui o hidróxido de sódio. Então tá aí, ó, mostrando as moléculas. Então, os produtos dessa reação aqui seria água e cloreto de sódio. Observe que a escrita, né, a forma de apresentar a equação, estamos representando aqui os reagentes e os produtos nas formas moleculares. Tá certo? Na forma molecular. E essa linguagem, ela cria até um tom de dissonante, né? A gente falar assim, falar que esta equação estamos representando as formas moleculares. E aí você, de repente, olha para o cloreto de sódio, que é o produto final, o NaCl, e aí você diz assim, professor, mas o cloreto de sódio é iônico. Sim. Né? Mas olha a minha linguagem. Eu estou representando as moléculas na forma, as espécies na formas moleculares. Então, eu estou dizendo que todos são moleculares, aí a gente cai naquela mesma discussão da live anterior. Na verdade, não existe composto iônico, não existe composto covalente. Existe composto com caráter iônico, composto com caráter covalente. Mas, para ficar mais didático, eu estou me referindo aqui a todos indistintivamente como sendo espécies químicas aí escritas na forma molecular, ou seja, na forma associada, né? É isso que eu quero dizer. Tudo bem? Então, tá aí. Existe também a equação química iônica. Olha aí, ó, equação química iônica, utilizada para realçar a reação entre os íons. Veja aí o exemplo, o mesmo exemplo anterior. Só que no caso aqui, ó, tem o ácido, o próton, e o cloreto, que seria o ácido clorídrico, só que agora está escrito na forma dissociada. Eu tenho o hidróxido de sódio, que é a base, só que agora está escrito na forma dissociada. Então, você percebe que nos reagentes eu tenho cátions e ânions. E também você percebe que eu tenho aqui, ó, fazendo referência ao solvente, ó, aquoso, solvente aquoso. Estou fazendo referência ao tipo de solvente. E aqui nos produtos, né, eu tenho aqui as espécies, o solvente, H2O, que o solvente ele está, a sua maioria, na forma associada, e tem aqui o cátion e o ânion. Ou seja, o cloreto de sódio, que é o produto da reação, ele não existe na forma associada, ele existe na forma dissociada. Nós acabamos de estudar, né, que vê que o cloreto de sódio ele é um eletrólito. Em meio aquoso, ele está presente na forma dissociada. Então, o mais correto seria representarmos o produto como sendo desse modelo aqui, ó. É o mais correto. A gente, enquanto químicos, quando nós escrevemos isso daqui, ó, vou voltar no exemplo anterior, olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é uma forma errada de se escrever. NaCl aquoso. Professor, mas por que a gente escreve? Porque nós precisamos tornar o negócio mais didático, né? A linguagem química mais didática. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, na prática, não existe NaCl na forma associada no meio aquoso. Existe Na+, que é o cátion, aqui, ó, e o Cl-, que é o ânion, em meio aquoso, tá bom? Então, vocês começam a perceber, né, que se a gente for levar ao pé da letra os conceitos, existem muitos detalhes, tá bom? Então, é interessante que vocês tomem ciência desses detalhes, mas que vocês, de fato, saibam como é que o sistema se comporta na realidade, tá bom? Então, essa é a nossa função enquanto estudante do nível superior. A gente não pode pensar de modo unilateral. O aluno lá do ensino médio, ele pensa de modo unilateral. Ele só quer saber quem são os reagentes, quem são os produtos. Mas o aluno não se preocupa como é que esse produto está no meio. Será que ele está na forma associada? Será que ele está dissociado? Será que está mesclado, uma parte associada, outra forma dissociada? Então, essas discussões para nível ensino médio, elas são de menos relevância. Mas para a gente que está no nível superior, é importante. Volto a dizer que vocês vão aprender isso daí lá em equilíbrio químico na analítica, também lá na termodinâmica e físico-química, tá bom? Por enquanto, estou apenas o quê?
provocando os conceitos para que vocês comecem a pensar enquanto químicos, tá bom? Então, continuando aqui, nós temos a equação iônica simplificada. O que seria essa equação iônica simplificada? Ela lista somente os íons principais. São chamados íons únicos, ou seja, os íons que mais interessam na reação química. No nosso caso, que seria ácido clorídrico e hidroxódio, quem são os íons principais? É o H+, que é o próton, e a hidroxila. Isso daqui, pessoal, é uma reação ácido-base. É ácido-base de arrênios. O próton reagindo com a hidroxila, formando água. É uma reação de neutralização. Professor, e os outros íons? E o Na+, né? E o cloreto menos, onde é que fica? Estes íons, na forma da equação iônica simplificada, a gente não precisa mostrar eles. Eles são chamados de íons espectadores. Íons espectadores. Por que o próton e a hidroxila são os íons principais? Por que o cloreto e o sódio não podem ser os íons principais? E aí uma pergunta interessante que pouca gente se faz. Porque, na verdade, as propriedades do sistema dependem, em sua ampla maioria, desses caras aqui, ó. Depende do próton e da hidroxila, as propriedades do sistema. Então, eles são os íons principais porque eles definem as propriedades qualitativas do sistema, tá bom? O sódio e o cloreto, eles pouco influenciam nessas propriedades relativamente em relação ao H+ e ao OH-, tá bom? Então, por isso que eles são classificados como íons principais ou íons únicos, e o sódio e o cloreto são íons espectadores, tá bom? Então, sempre numa reação química, nós teremos os íons únicos e também os íons espectadores, tá bom? Então, vamos avançar um pouco mais. Nós temos agora aqui o conceito de reação de precipitação. A reação de precipitação seria o seguinte, seria uma reação que acontece com formação de um sólido insolúvel, tá bom? Um sólido insolúvel. E aí nós precisamos conhecer quais são as espécies que são insolúveis. Eu estou fazendo referência ao meio aquoso, tá bom? Lembra que essas classificações dependem do solvente, né? Do meio na qual a reação se processa. Então, estou me referindo aqui ao meio aquoso. Então, nós temos essa tabela. Essa tabela mostra os compostos iônicos que são solúveis. Olha aí. Ok? Quem são os compostos iônicos de caráter iônico solúveis? Né? Nós temos aí, ó, são esses compostos aqui, ó. Nós temos os nitratos. Os nitratos, em regra geral, são solúveis em meio aquoso, né? Nós temos os acetatos aqui, ó, C2H3O2. Nós temos os cloretos, os brometos, os iodetos, os sulfatos. Todos esses compostos aí, ó, os sais desses compostos são solúveis. Todos são solúveis. E quais são as exceções? As exceções estão aqui, ó. Olha aí, ó. As exceções são esses, né? Por exemplo, os nitratos e acetatos. Nenhum, não há exceções. Todos são solúveis. Os cloretos, nós temos as exceções, que é o cloreto de prata, cloreto de mercúrio, cloreto de chumbo. Certo? Em relação aos brometos, aí nós temos as exceções, ó. As exceções, brometo de prata, brometo de mercúrio, brometo de chumbo. E assim sucessivamente, ó. Dá para você perceber, ó, que aqui, ó, são, na verdade, os mesmos compostos. Olha aí, ó. Os sais de prata, mercúrio e chumbo. No caso, os sais de cloreto, brometo e iodeto, ou seja, dos metais alcalinos, aliás, perdão, dos halogênios, né? Olha aí, ó. Os compostos de halogênio, os sais de prata, de mercúrio, de chumbo, os sais de halogênios, são exceções. Então, a gente fica bem fácil, é mais prático a gente decorar as exceções, né? Quais são as exceções? São os sais de mercúrio, os sais de halogênios à base de mercúrio, prata e chumbo. E em relação aos sulfatos, nós temos aqui, ó, o estrôncio, bário, mercúrio e chumbo. Tá? Nós temos aqui essas 4 exceções. E aí a tabela continua, né? Nós temos os sulfetos, os carbonatos, os fosfatos, os hidróxidos, todos são iônicos
insolúveis, né? E as exceções, nós temos aqui, logo aqui à direita, né? Aí temos aí compostos de amônio, cátions, metais alcalinos, etc. Compostos de amônios, cátions, enfim. Então, essa tabela aqui, gente, é consultiva, tá bom? Essa tabela aí é consultiva. Tudo bem, então? Alguma pergunta aí? Então tá aí, ó, compostos iônicos, né? Insolúveis, beleza? Né? E as exceções, tá bom? Mesma coisa que no anterior, compostos iônicos solúveis, ó, solúveis, tá? São esses, e as exceções. Então, não vou confundir, tá bom? O anterior são insolúveis, e aqui nós temos os insolúveis, tá bom? Então, é consultivo. Vamos passar adiante. Nós temos aqui as reações de precipitação. O que é a precipitação? Trata-se de uma reação química na qual pelo menos um dos produtos formados é um precipitado, né? Como eu falei agora há pouco. E aí eu mostrei a tabela mostrando quem são as espécies solúveis e quem são as espécies insolúveis. Baseado nesse conhecimento, você consegue classificar qual é a reação de precipitação e qual é a que não vai precipitar. Aqui nós temos um exemplo entre a reação do nitrato de chumbo com iodeto de potássio, que são duas espécies incolores em meio aquoso, gerando o iodeto de chumbo, que é uma espécie que vai precipitar, ok? E tendo como subproduto o nitrato de potássio. Então, misturando aqui os dois componentes incolores, vai gerar a formação de um sólido amarelo. Logo aqui à direita, nós temos o exemplo real. Olha aí, ó, tubo de ensaio, a mistura das duas soluções com a formação do sólido amarelo. Com um determinado tempo, esse sólido vai precipitar, ele vai para o fundo aqui do tubo de ensaio e é possível a gente separar esse sólido do líquido. Existem várias técnicas na analítica, né? A filtração comum, filtração a vácuo, a centrifugação e etc. Tá bom? Existe aí várias técnicas para separar esse sobrenadante. O que é o sobrenadante? É a parte líquida, né? O solvente com os demais compostos solúveis no meio do precipitado, que é a parte sólida presente no meio, tá bom? Então tá aí um exemplo de reação de precipitação bastante clássica, né? Se nós tivéssemos um laboratório, nós iríamos fazer essas reações de precipitação para vocês visualizarem na prática. Quais são as espécies, né, que precipitam, quais são as espécies que não precipitam. Inclusive, você pode utilizar estas metodologias para identificar cátions e ânions. Lá na analítica, vocês vão aprender isso. Como é que nós podemos identificar cátions e ânions utilizando técnicas de bancada? Baseado nas reações de precipitação. Você vai pegar uma amostra desconhecida, você quer saber se naquela amostra contém chumbo. Como é que eu faço para determinar se uma amostra tem chumbo? Então, eu adiciono iodeto. Jogo lá uma gotinha de iodeto numa amostra desconhecida. Se formar um sólido amarelo, se precipitar, é uma evidência muito forte de que existe ali chumbo lá no meio. E aí eu posso usar uma outra técnica para caracterizar o meu sólido formado, para ter certeza que se trata do iodeto de chumbo, tá bom? Então, essas técnicas, vocês vão aprender isso daí em analítica, tá bom? Identificação de cátions e ânions. É possível identificar a maior parte das espécies presentes na tabela periódica utilizando testes de bancada, tá bom? Então, mais uma vez, estou provocando vocês aí para quando chegar na química analítica, vocês já saberem como é que funciona as reações de precipitação. Outra reação importante é a de metátese. Trata-se de uma reação química na qual envolve a troca de dois íons em solução, formando novos produtos. Ou seja, é aquela reação de dupla troca. E aqui nós temos um exemplo genérico, né, na qual uma espécie AX reage com uma espécie BY, formando a espécie AY e BX. Então, você percebe que aqui acontece uma dupla troca. As reações de dupla troca levarão a uma alteração na solução se um dos três eventos abaixo acontecer. E aqui nós temos a formação de um sólido insolúvel, a formação de um eletrólito fraco ou não eletrólito, ou a formação de um gás insolúvel. Então, essas três características são características bastante comuns presentes em reações de dupla troca ou reações de metátese, ok? E aí nós temos alguns exemplos
Visualiza aí a primeira reação, ó, sulfato de sódio interagindo com cloreto de bário, formando o sulfato de bário e cloreto de sódio como subproduto. Aonde é que está o grande lance aqui? Está aqui, ó, no sulfato de bário, que é uma espécie insolúvel. Então, nós temos aqui, ó, dois reagentes compostos, observe, e uma dupla troca, ok? O cátion, por exemplo, aqui, ó, o sódio, que era o cátion do primeiro composto, que é o sulfato de sódio, interagiu com o segundo, com o cloreto aqui do segundo composto. Ó. Houve uma troca. O bário veio interagir com o sulfato e o sódio foi interagir com o cloreto. Então, é uma dupla troca. Neste caso aqui, com formação de um precipitado, uma espécie insolúvel. E assim vai, né? Visualize, por exemplo, a última reação aqui. Ó. Nós temos a presença de um ácido fraco, que é o ácido sulfídrico. Tá? É uma reação também dupla troca, tá? Com formação de um ácido fraco. Nós temos outros exemplos também. Olha aí essa reação aí entre cloreto de sódio e ácido sulfúrico. Forma-se ácido clorídrico, que é uma espécie volátil, formação de gás, né? A mesma coisa, a última reação. Olha aí, ó, a reação de carbonato de sódio em meio ácido. Olha aí, formação do gás carbônico, tá bom? Então, aconteceu a dupla troca, vai formar o produto com uma daquelas três cláusulas, né? Formação de um precipitado, formação de um gás, ou ainda formação de um eletrólito fraco. Então, nós estamos diante de uma reação de dupla troca ou reação de metátese. Tudo bem? Alguém quiser questionar alguma coisa, fique à vontade aí. Ligue o microfone e pergunte. Então, vamos avançar um pouco mais. Reações do tipo ácido-base de arrênios, que inclusive eu já até comentei, né? O que são ácidos? Os ácidos são substâncias que se ionizam para gerar o H+, gerar próton em solução. Detalhe, este conceito de ácido ele é baseado na teoria de arrênios. E aí, eu lembro que quando eu estava explicando a live de ligação química, e eu fiz um paralelo entre ácidos de arrênio, ácidos de Bruslau, ácidos de Lewis, né? Então, é importante que você, enquanto químico, enquanto estudante de Química Geral 2, conheça pelo menos as três principais teorias de ácidos base. Quais são? Primeira teoria de arrênios é a teoria que é mais utilizada na linguagem da química, é a teoria de arrênios. Ok? Teoria de arrênios. Inclusive, a nomenclatura das espécies inorgânicas leva em consideração a teoria de arrênios. Tá? O que é a teoria de arrênios? Ácido é uma espécie química que gera próton no meio, que é o H+. Uma base é espécie química que gera hidroxila no meio, que se ioniza e gera hidroxila no meio. Então, existem outras teorias. A teoria de Lewis, tá bom? A teoria de Lewis fala que uma base é uma espécie que doa par de elétron, enquanto o ácido é uma espécie receptora de par de elétron. A teoria de Lewis ela vai ser muito importante quando vocês estiverem estudando reações orgânicas, tá bom? Então, sugiro que você, desde já, procure se aperfeiçoar em relação à teoria de Lewis, tá bom? E tem a outra teoria, que é uma teoria menos usual, mas não menos importante, que é a teoria de Bruslau, tá? A teoria de Bruslau é a teoria protônica, né? Enfim, existem essas três teorias, mas tem outras teorias também, tá? Que talvez seria interessante que vocês buscassem aí conhecer. Mas vamos, nesse exato momento, comentar a teoria de arrênios. O que é a teoria de arrênios? Ácido, espécie que se dissocia, gera próton, enquanto a base, espécie que se dissocia, gera a hidroxila. Então, nós temos aí alguns exemplos. Nós temos aqui o ácido clorídrico, o ácido nítrico, né? Alguns exemplos. Aqui nós temos o ácido acético. Então, podem ser classificados em função do número de prótons ionizável. Olha aí, ó. Não é necessariamente a quantidade de hidrogênios presente na molécula, mas é a quantidade de hidrogênios que tem a capacidade de se ionizar. Ok? Nós temos aqui, ó, monoácidos,
só possui um hidrogênio ionizável, espécies como sendo diácidos, 2 hidrogênios ionizáveis, espécies triácidas, 3 hidrogênios ionizáveis, espécies poliácidas ou tetrácidos, né? Ou poliácidos, que têm 3 ou mais hidrogênios ionizáveis, tá bom? Então, aqui, essa classificação é em função da quantidade de hidrogênios que se ionizam no meio, ok? E aí nós temos a mesma classificação para bases. As monobases possuem apenas uma hidroxila ionizável, as dibases, 2 hidroxilas ionizáveis, as tribases, 3 hidroxilas ionizáveis, e as polibases possuem 3 ou mais hidroxilas ionizáveis. É importante que você também estude um pouco sobre nomenclatura de funções inorgânicas, tá bom? É uma coisa que vocês vão precisar ao longo da carreira de vocês, tá bom? E aí vocês conseguem aí dar nomenclatura a todos esses compostos aí. Bom, não é o nosso objetivo agora falar de nomenclatura, porque ocuparia muito tempo, tá bom? Mas fica aí a dica. Outro tipo de reação seria a reação de neutralização, que também já foi até discutida aqui hoje. O que é uma reação de neutralização? É a reação justamente entre um ácido e uma base. Mas observe que o conceito de reação de neutralização se baseia na teoria de Arrhenius. Uma reação de neutralização é uma reação entre um ácido e uma base de Arrhenius. Então, consiste em uma reação química entre um ácido e uma base, cujos produtos são sais e água, ok? Então, essa nomenclatura essa classificação de sais só existe na linguagem de Arrhenius, tá bom? Sal é um subproduto, é um produto, na verdade, de uma reação de ácido-base de Arrhenius. Aqui nós temos o exemplo, ácido clorídrico com hidroxódio, formando água, que atua como solvente, e o sal, que é o cloreto de sódio. A segunda reação é sulfato de hidrogênio, que é o ácido sulfúrico, né? E o hidróxido de potássio, formando a água, que é o solvente, e o sulfato de potássio. E assim, nós temos mais um outro exemplo, que é o ácido fosfórico, reagindo com hidróxido de magnésio, formando a água, que atua como solvente, e o sal, que é o cloreto de sódio. Então, estas reações são exemplos de reações de neutralização conforme a teoria de Arrhenius. Uma reação de neutralização é uma reação entre um ácido e uma base formando sal e água. Tudo bem? Então tá aí, reação de neutralização. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, pessoal. E aí, aproveitando essa teoria de Arrhenius, eu quero mostrar para vocês também a questão dos indicadores. Tá? O que são indicadores ácido-base? Indicadores ácido-base são substâncias que alteram a cor exibida em função do pH do meio. O indicador mais famoso, mais conhecido que nós temos é a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é esta molécula que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos visualizar aqui na esquerda. Olha aí, ó, fenolftaleína. Então perceba, a fenolftaleína, ela tem aqui na estrutura química alguns anéis aromáticos, né? Ela tem algumas funções orgânicas. Nós temos aqui ó, uma hidroxila, né? Essas hidroxilas, essa hidroxila, ela é muito importante. Por quê? Porque é justamente essa hidroxila que vai gerar a função da substância como indicadora, ácido-base. Vamos ver como é que funciona, tá? Perceba, essa molécula, se nós colocarmos ela em um meio alcalino, olha aí, ó, tá aqui, ó, olha aí, ó. A água é o solvente, ok? A água é solvente. Só que agora eu tenho aqui, ó, uma base presente na água, ou seja, uma base dissolvida em água, uma solução alcalina, ok? Esta solução alcalina, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, não sei, qualquer hidróxido, eu tenho excesso de hidroxilas presente no meio. E aí o que é que acontece se colocarmos fenolftaleína numa solução alcalina? O que acontece? Aliás, é isso mesmo, uma solução alcalina. Veja,
o excesso de hidroxila vai abstrair, vai capturar o excesso, um hidrogênio aqui da molécula da fenolftaleína. Veja só, esse hidrogênio aqui, ó, vou marcar aqui, vou tentar marcar, observe aí, ó. Pronto. Essa hidroxila, né, vai reagir com esse hidrogênio aí. Não sei se dá para vocês visualizarem, né? Vou tentar dar um zoom aqui para melhorar. Olha aí, ó. Então, esse oxigênio aqui, ó, da fenolftaleína, vai ficar com uma carga negativa. Ok? Esse oxigênio vai ficar com uma carga negativa. Vou marcar o oxigênio aqui, ó, com a carga negativa. Esse oxigênio aqui. Essa carga negativa, que na verdade é um par de elétron, ataca este carbono aqui, ó, o carbono vizinho, formando uma dupla ligação. Observe na molécula seguinte, ó, que nós já temos aqui, ó, a dupla ligação formada. Perfeito? Então, quando acontece quando a hidroxila captura o hidrogênio aqui da hidroxila, deixa um par de elétrons no oxigênio, o oxigênio, esse par de elétrons, ataca o carbono vizinho, formando uma dupla ligação. Consequentemente, a formação dessa dupla ligação faz quebrar esta dupla aqui, ó. Porque o carbono não vai ficar com 5 ligações, não é isso? Então, essa dupla ligação, ela migra para esta posição aqui, ó. Pode observar que lá no produto, ó, aconteceu a migração da dupla, olha lá. Consequentemente, esta outra dupla ligação aqui, ó, ela migra para este ponto aqui, ó, formando uma dupla entre esse carbono central e o anel aromático. Pode observar que lá nós temos a dupla, olha lá. Certo? E aí, isso faz quebrar essa ligação aqui, ó, carbono-oxigênio. Quando essa ligação se quebra, carbono-oxigênio, observa que o oxigênio ficou com uma carga negativa aqui, ó, no produto. Então, o que eu estou mostrando para vocês? A presença de hidroxila força uma migração de pares de elétrons na estrutura da molécula. Nós vamos chamar isso de quê? Efeito de ressonância. Vocês vão aprender isso em química orgânica, tá bom? Química orgânica. Então, eu estou tentando aqui fazer uma introdução de um mecanismo orgânico, tá bom? Então, alterou quimicamente a estrutura da molécula. Observe que a molécula depois não é igual à molécula antes. Tudo bem? E uma coisa interessante é o seguinte, vocês vão aprender isso daí lá possivelmente em análise orgânica, ou alguma disciplina similar, né? Que quando se altera a estrutura química de um determinado composto, essa molécula que foi alterada, ela vai interagir com a radiação eletromagnética de modo diferente. Ela vai absorver luz em regiões diferentes e exibir cores diferentes. Ou seja, vai alterar a cor. É possível que a molécula emita uma cor na região aí do ultravioleta visível, mas é possível que ela não responda a esta excitação eletrônica dentro da região do visível e ela seja incolor. Então, o que é um indicador, numa linguagem mais simplista? Um indicador é isso, é uma estrutura química que se comporta na presença de luz de modo diferenciado. Ora absorve em uma região, ora absorve em outra região, mudando a coloração. Pode ser incolor, pode ser alguma cor. Então, a fenolftaleína, dependendo se ela está em meio básico, olha aí, ó, se ela está em meio básico, ela vai estar nesse formato aqui, ó. Pronto, nesse formato aqui, ó. Em meio alcalino, meio básico. Esta estrutura molecular, ela vai responder a uma excitação eletrônica, ela vai interagir com a radiação eletromagnética e vai gerar a cor lilás. Lá na primeira live de fisicoquímica, aliás, de geral 2, eu mostrei para vocês o espectro eletromagnético, certo? Então, essa molécula ela vai absorver e emitir dentro da região do espectro, na região que gera a cor lilás. Agora, essa estrutura anterior, olha aí, ó, essa estrutura anterior,
ela não absorve radiação dentro da região do visível, ela absorve numa região abaixo de 200 nanômetros, certo? E a gente não vai conseguir enxergar isso, por isso que é incolor. E aqui do lado direito tá a imagem aí, ó. A solução é lilás, aqui, ó, a solução lilás e a solução incolor. Então, como é que eu consigo saber se uma solução é alcalina ou se ela é ácida? Eu pego uma gota de fenolftaleína e jogo no meio. Se ela ficar lilás, solução alcalina. Se ficar incolor, solução ácida. E observe que a fenolftaleína, ela se comporta em função da acidez do meio. Olha aí a escala. Visualizem a escala. Tá? Por exemplo, aqui, ó. 8,3 é o ponto de viragem. Abaixo de 8,3, a fenolftaleína é incolor. E acima de 8,3, ela já apresenta uma coloração aqui, né? Meio que rosada lilás. Tá? Então, nós estamos diante de um teste qualitativo. Eu não consigo dizer qual é o valor exato do pH, mas eu consigo dizer se estamos diante do meio alcalino ou de um meio ácido. E assim, na natureza, existem dezenas e centenas de compostos que se comportam como sendo um indicador, tá bom? Como sendo indicadores ácido básico. Beleza? Alguma pergunta? E uma coisa importante é que esses indicadores ácidos básicos, eles têm que ser inertes em relação aos seus componentes, aos reagentes e aos produtos do meio reacional. Ok? Os indicadores, eles reagem somente com os prótons ou com as hidroxilas, tá bom? Eles são inertes em relação aos demais componentes presentes no meio. Então, tá aí, na natureza, existe aí dezenas e centenas de indicadores diferentes, tá bom? Vamos voltar aqui. Outra reação importante é a reação de oxirredução. O que seria uma reação de oxirredução? Então, para ficar mais fácil o entendimento, vamos visualizar esta reação aqui, ó, na qual o cálcio, olha aí, o cálcio, né, sólido, em meio ácido, olha aí, ó, ácido, no meio aquoso, né, forma-se cátions, sódio, liberando gás hidrogênio. Então, tá aí. Se eu tiver cálcio sólido e adicionar um ácido, eu vou perceber a formação de algumas bolhas. Que bolhas são essas? Liberação de gás. Que gás é esse? Gás de hidrogênio. Ok? Então, eu posso produzir hidrogênio reagindo aqui um metal em meio ácido. Pronto. Nós achamos aqui a reação de produção de gás de hidrogênio. Certo? O cálcio, ele sofre oxidação, perdendo 2 elétrons. E se transforma no cátion Ca2+, né? Os prótons, que são os hidrogênios, ganham 2 elétrons e são reduzidos a hidrogênio. Então, estamos diante de uma reação de oxirredução. Perceba que o cálcio, aqui, o número de oxidação do cálcio é 0. Estamos diante de uma substância simples, aqui o número de oxidação é 0. No caso do NOx, do cálcio, 2+, do cátion, o número de oxidação vai ser a carga dele, NOx 2+, de oxidação, ok? Então, esse número de oxidação, fisicamente falando, ele nos dá uma ideia da quantidade, da densidade de elétrons, né, que a espécie ganhou, que perdeu, tá certo? Então, quando eu digo assim, o cálcio tem NOx 2+, então fica subentendido que ele perdeu uma certa densidade de elétrons, que equivale, na verdade, à presença de 2 elétrons na espécie química, certo? Quando o NOx é 0, a espécie não ganhou nem perdeu densidade eletrônica. Tudo bem? Então, se você observar aqui, ó, o cálcio no reagente, o número de oxidação é 0. E o cálcio no produto é 2+. Então, o cálcio perdeu 2 elétrons. Quando a espécie perde elétrons, nós vamos dizer que ela sofreu oxidação. O que é uma reação de oxidação? É uma espécie química que perde elétrons. Quando a espécie perde elétrons, ela aumenta o NOx. O NOx do cálcio saiu de 0, foi para 2. Vamos olhar agora para o hidrogênio. O NOx da espécie aqui é mais 1. É mais 1.
E aqui no gás de hidrogênio é zero. A espécie neutra é zero. Substância simples, espécie neutra é zero. Então, o NOx saiu de mais 1 para zero, reduziu. Quando o NOx reduz, significa dizer que a espécie ganhou elétrons. Estamos diante de uma reação de redução. Tudo bem? Ficou complicado? Mas vai ficar mais fácil. Olha aí, ó. Vamos agora detalhar esses conceitos. Olha aí, o que é uma reação de oxidação? É uma reação que ocorre com a perda de elétron. A perda de elétron, o que acontece? Aumento do NOx. Olha aí, ó, cálcio 0, cálcio 2. Beleza? Aumentou o NOx. Perdeu 2 elétrons. Isso é uma reação de oxidação. A espécie química que sofre oxidação, quem é? Quem sofreu oxidação aqui? É o cálcio. Ele se oxidou de cálcio 0 para cálcio 2. Então, a espécie que sofre oxidação, eu vou chamar essa espécie de quê? De agente redutor. Ok? Agente redutor. Agora vamos lá. O que é a reação de redução? Olha aí, ó. Eu tenho o próton, que é o H+, ganhou 2 elétrons, reagiu com 2 elétrons e formou o hidrogênio H2, né? Que é o NOx do hidrogênio H2 é zero. O NOx do gás de hidrogênio é zero. Então, o próton saiu de NOx mais 1, foi para zero. Reduziu o NOx. Ou seja, é uma reação de redução. O que é uma reação de redução? Ocorre com ganho de elétrons. Quando a espécie ganha elétrons, é reação de redução. Quem sofreu redução? Qual foi a espécie que sofreu redução? Foi o próton. Isso aqui, ó. A espécie que sofre redução, eu vou chamar de agente oxidante. Ok? Então, tentem entender o que está escrito aí. Uma reação de oxidação é a perda de elétron. A espécie que perdeu elétrons, vou chamar de agente redutor. O que é uma reação de redução? Ocorre com ganho de elétrons. A espécie que sofreu redução, vou chamar de quê? Agente oxidante. Pronto, tudo bem? Então tá aí, conceito de reação de oxidação, conceito de reação de redução, o que é um agente redutor e o que é um agente oxidante, tá bom? Então nós vamos ver aqui um outro exemplo aqui, ó. Olha um exemplo aí do magnésio reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio, liberando gás de hidrogênio. Então perceba, a primeira semi-reação, olha aí, ó, semi-reação. Já estou introduzindo um novo conceito. A primeira semi-reação é a seguinte, ó, magnésio 0 indo para magnésio 2, perdendo elétron. A espécie que perde elétron, a reação que perde elétron, a semi-reação que perde elétron é a semi-reação de quê? De oxidação. Ok? Vamos olhar a outra. A outra é o H+, ganhando 2 elétrons, indo para hidrogênio 0, NOx 0, que é o H2, né? Então, ganhou elétron, reação de quê? Redução. Perfeito? A espécie química que sofre oxidação é o magnésio. Eu vou chamar o magnésio de agente redutor. A espécie que sofre reação de redução é o próton. Vou chamar o próton de quê? Agente oxidante. Então, eu tenho aqui, ó, uma semi-reação e outra semi-reação. E eu tenho a reação global. Qual é a reação global? Essa aqui, ó, lá em cima. Beleza? Então, toda reação de oxirredução, na verdade, é um par. É um par de duas semi-reações. Acontece a semi-reação de oxidação, a semi-reação de redução, e o somatório dessas duas vai me dar a reação global. A reação global do processo. Tá bom? Sempre vai haver uma reação de oxidação, então tem que existir a reação de redução. Não é possível ter uma reação de oxidação sem que ocorra a redução de alguém. Beleza? Então, se tem o agente redutor, nós também teremos o agente do tipo oxidante. Tá bom? Vamos avaliar mais uma.
para fixar, nós temos o ferro 0, ferro sólido, com níquel 2+, formando ferro 2+, e o níquel 0. Aqui, ó, o ferro sólido captura elétrons aliás, perde elétrons, né? E o níquel captura os elétrons perdidos pelo ferro. Então, vamos entender como é que acontece essa reação aí. Veja, a primeira semi-reação, o ferro, que é 0, NOx 0, foi para ferro 2+, aumentou o NOx, perdeu 2 elétrons. A espécie química que sofreu oxidação, eu vou chamar de quê? Agente redutor. Então, esse ferro 0 é um agente redutor, porque ele sofreu uma reação de oxidação. A outra reação, a reação de redução. O níquel, que era o NOx 2+, ganhou 2 elétrons, formou níquel 0. Então, esta é a reação de redução. Quem sofre redução? É o níquel 2+. Então, o níquel 2+ é o agente o quê? Oxidante. Pronto. Identificamos aí as duas reações e também quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Ok? Vamos ver se tem mais um exemplo aqui. Não. Então, tá aí os 3 exemplos. Até agora, tudo bem? Uma pergunta? Então, vamos avançar um pouco mais. Nós temos aqui agora a série de reatividade química dos metais e ametais. Tá? Esta série aqui é muito comum vocês encontrarem aí em livro de ensino médio, né? Nós temos aqui, ó, à esquerda, os metais alcalinos, que são mais reativos do que os metais alcalinos terrosos, que são mais reativos que... Aí vem a sequência: alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, níquel, estânio, chumbo, né? Que é mais reativo que o hidrogênio, que é mais reativo. Aí vem outra sequência, que é o cobre, mercúrio, platina e etc, né? Então tá aí, os metais nobres. Aqui são apenas alguns, né? Mas não estão todos os elementos da tabela periódica. Então, esta é a série de reatividade. Do mais reativo está à esquerda, do menos reativo está à direita. Ok? E também a série de reatividade dos ametais. Olha aí, ó. Os ametais, nós temos aqui, ó, o flúor é mais reativo que o oxigênio, que é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo e etc. Então, professor, tem que decorar tudo isso daí? Não, óbvio que não, né? Isso aqui é apenas demonstrativo, tá bom? Até mesmo porque existem tabelas de potenciais, tá bom? Nas tabelas de potenciais, quando você precisar saber quem é mais reativo e quem é menos reativo, você vai consultar a tabela de potencial, tá? Olha aí, ó, a tabela de potencial. Tudo bem? Então, em regra geral, a espécie química com maior potencial de redução é a espécie que sofre oxidação. Olha aí, ó. Isso aqui às vezes gera um pouco de confusão, né? A espécie química com maior potencial de redução é a espécie que sofre oxidação. Tá certo? Então vamos tentar visualizar aqui, ó. Vamos tentar dar um zoom aqui. Vamos tentar dar um zoom aí e avaliar os 2 primeiros exemplos aí. Na primeira reação, espero que vocês estejam enxergando aí, né, gente? Olha aí, lítio mais reagindo com o elétron, formando lítio 0. Olha aí, vamos avaliar essa primeira reação aí. Aqui, ó, à direita, tá me dando aqui o potencial de redução. Quanto é o potencial de redução? 3 menos 3,04. Então, vamos interpretar o seguinte, ó. Essa reação aqui, ó, para o lítio reagir com um elétron para formar lítio 0, o potencial é negativo, é menos 3,04. Ok? Agora vamos fazer a leitura inversa. Vamos fazer a leitura inversa, ó. Lítio 0 perdendo um elétron,
formando lítio mais, quanto é o potencial mais 3, 0,4? Olha aí, mais, né? Positivo. Ou seja, se você ler a reação da esquerda para a direita, lítio mais indo para lítio zero, é uma reação de oxidação ou é uma reação de redução? Lítio mais indo para lítio zero, NOx mais 1 indo para NOx zero, é uma redução. Aí para você saber o potencial de redução, você olha para o valor da direita, que é menos 304. Agora, se você está fazendo a leitura no sentido de oxidação, ou seja, lítio zero indo para lítio mais, NOx zero indo para NOx mais 1, é uma oxidação. Aí você olha para o potencial da direita, que é mais 3,04. Tudo bem? Então, nessa tabela, nós temos tanto o potencial de oxidação à direita, aliás, estou falando ao contrário, né? Potencial de oxidação à esquerda e o potencial de redução à direita. É isso mesmo. Verifica aí se eu falei correto, tá? Eu vou repetir para não gerar dúvidas. O que está aqui à esquerda é o potencial de oxidação, né? E o que está aqui à direita é o de redução, tá bom? Então, se eu faço a leitura da esquerda para a direita, eu vou ter o potencial de redução. Se eu faço a leitura da direita da equação para a esquerda, eu vou ter o potencial de oxidação, tá bom? Pronto. Nós aprendemos agora a identificar os potenciais. Agora, nós vamos comparar duas reações. Vamos pegar aqui esses dois exemplos aqui, ó. A primeira e a segunda. Beleza. Na primeira reação, eu tenho lítio mais indo para lítio zero. Na segunda, eu tenho cálcio 2 mais indo para cálcio zero. Os potenciais de redução, vamos avaliar. Eu vou marcar aqui para facilitar para vocês. Ó. Olha aí, ó. Eu estou fazendo essa leitura bem aqui. Ó. Estou avaliando o potencial de redução. Visualizando esses dois valores, né? O lítio tem um potencial de redução de menos 3,04. E o cálcio, potencial de redução de menos 2,87. Tudo bem? O que é que disse a observação anterior? A espécie química com maior potencial de redução é a espécie que sofre oxidação. Né? Então tá aí. Ó. A questão é, se nós colocássemos em contato lítio mais com cálcio mais, quem é que ia sofrer oxidação? Quem ia sofrer redução? Esse é nosso questionamento. Para responder isso, pessoal, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, para vocês visualizarem esta equação aqui, ó, que está em amarelo. Vamos lá. Que é chamado de variação de potencial. Eu vou pegar o potencial da oxidação menos o da redução. Vamos lá. Eu vou pegar uma reação no sentido da oxidação e a outra no sentido da redução. Então, vamos supor que eu pegue aqui ó, a primeira reação, que é do lítio, no sentido de oxidação. No sentido de oxidação, quanto é o potencial de oxidação? É mais 3,04. Mais 3,04. Tá? Eu vou usar aqui o quadro para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Cadê o quadro, meu Deus? Pronto. Pronto. Variação de potencial. ΔE, né? É 3,04 positivo, que no caso é a oxidação do lítio, né? Sentido de, olha aí, sentido de lítio zero para lítio mais. Lítio zero para lítio mais. Vou colocar aqui do lado aqui, ó. É o lítio, né? Indo para lítio mais. Perdendo aqui elétron.
Então, a outra reação, se eu colocar o cálcio no sentido da redução, ou seja, cálcio 2 mais, eu vou pegar um exemplo aqui mais fácil para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui, ó, o sódio. Sódio mais indo para sódio zero é menos 271. Menos 271. Sódio mais para sódio zero. Menos 271. Vamos lá no quadro. Aí. O outro é sódio. Sódio mais. Sódio mais indo para sódio zero. Então ele ganha elétrons no caso, né? Sódio mais ganhou o elétron, ele foi para sódio zero. Então pronto. Se você visualizar essa reação aqui, ó, eu posso cancelar aqui, ó, elétron no reagente com elétron no produto, né? E aí eu posso ter aqui, ó, lítio, reação global, lítio mais o sódio mais, produzindo lítio mais e sódio metálico. Eu quero saber se realmente essa reação acontece, né? Se realmente essa reação acontece. Então, ó, eu vou colocar aqui o potencial desse daqui, né? É positivo. O potencial do outro aqui, ó, é negativo. Vamos ver lá quanto é que é. Do sódio é menos 271. Menos 271. Menos 2,71. Se a gente somar esses potenciais aí, ó, a fórmula lá que está no slide é variação de potencial é igual. Aí nós temos o potencial da oxidação menos o potencial da redução. Esse potencial aqui, ó, se você fizer essas continhas aí, ó, ele vai dar o quê? Positivo ou negativo? Esse somatório aqui, ele vai dar positivo, né? Vai dar positivo. Ó, oxidação menos redução. Aqui é o seguinte, né? Então, nós temos... é isso mesmo, vai dar positivo. Então, esse somatório vai dar positivo. Um potencial aqui positivo, ó, ele favorece um processo espontâneo, tá bom? Quando o potencial é positivo, é um processo espontâneo. Lá na fisicoquímica, vocês vão aprender que existe um parâmetro que é chamado energia de Gibbs, né? Que é chamado energia de Gibbs, tá bom? Essa energia de Gibbs aqui, quando o potencial é positivo, aí vocês vão aprender a calcular essa energia de Gibbs, que essa energia de Gibbs ela vai dar negativa. Quando essa energia de Gibbs ela é negativa, o processo é espontâneo, tá bom? Então, o importante é o somatório dos potenciais na reação química, ele dá um valor positivo. E aí você vê quem é que está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução, aí consulta a tabela de potenciais e vê se o somatório dá positivo. Se o potencial da reação global for positivo, o processo é espontâneo. Se o potencial for negativo, quer dizer que o processo não é espontâneo. Aí, neste caso, a reação acontece no sentido inverso, tá? Vocês podem, por exemplo, ó, pegar essa reação aqui, ó, ferro, vamos pegar essa reação aqui, ó, ferro 0 para ferro 2. Vamos consultar ela lá na tabela. Ferro 0 para ferro 2, deixa eu ver se eu visualizo na tabela aqui. Não tem aqui, né? É porque essa tabela aqui, a tabela aqui tem. Quanto é que vale o potencial do ferro 0 indo para ferro 2? Ou seja, potencial de oxidação. Olha aí, ó, potencial de oxidação, ele é mais 0,44. Tá bem aí? Beleza? Aí nós temos a outra semi-reação,
é o níquel 2 indo para níquel 0. Níquel 2 para níquel 0. Que, no caso, é a reação de redução. Níquel 2 para níquel 0. Está bem aqui, ó. Níquel 2 para níquel 0. Então, eu tenho aí o potencial de redução. Então, o somatório desses potenciais tem que dar positivo. Aí você faz o somatório desses potenciais. Se der positivo, significa dizer o quê? Que a reação acontece. Se der negativa, a reação ela acontece no sentido inverso. Tá bom? Qual é a reação que eu estou me referindo? A reação global. Olha aí, ó. Nesse exemplo aqui que nós estamos discutindo, ó, essa reação aqui. Essa reação entre ferro 0, níquel 2, formando ferro 2 para níquel 0. Será que essa reação acontece? Aí você avalia o potencial. Se o somatório dos potenciais for positivo, ela acontece. Se for negativo, não acontece. No caso de potencial negativo, a reação que acontece é a inversa. Ou seja, o níquel 0 reagindo com ferro 2, produzindo ferro 0 e o níquel 2. Tá bom? Então, essas reações são chamadas de reações de oxirredução. Quando esse potencial global vai dar positivo, aquela energia de Gibbs lá que eu comentei vai dar negativa. E toda vez que a energia de Gibbs for negativa, o sistema ele é espontâneo. Tá bom? Vocês aprender isso daí ao longo da disciplina de físico-química e também da química analítica. Tudo bem? Então, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Todas as vezes tem que fazer, né, esse potencial, tanto para semi-reação, para saber o potencial da global, né? Para você saber se é espontâneo ou não, você precisa fazer, né? É só consultar a tabela e visualizar. O somatório tem que dar positivo. Se der positivo, acontece. Tá bom? Se der positivo, acontece. Então, vou dar um exemplo bem simples para você aqui, ó. Vamos lá. Visualiza a primeira reação. A primeira reação, o que é a primeira reação aqui, ó? É lítio 0. Beleza? Lítio 0 se oxida. Eu estou lendo da direita para a esquerda, pessoal. Lítio 0 perde elétron, forma lítio mais. O potencial de oxidação é positivo, ó, mais 3,04. Então, o de redução é negativo. Então, a pergunta é, essa reação acontece no sentido da esquerda para a direita, que é lítio mais, eu vou dar um zoom, lítio mais indo para lítio 0, ou ela acontece da direita para a esquerda, lítio 0 indo para lítio mais? O que me responde essa pergunta aí? Eu vou repetir, ó. Vamos olhar a primeira reação, ó. Olha, a primeira reação. A pergunta que eu fiz é, essa reação acontece da esquerda para a direita, ou seja, lítio mais indo para lítio 0, ou será que ela acontece de lítio 0 indo para lítio mais, da direita para a esquerda? O que vocês acham aí? O que me responde? Da direita para a esquerda. Por quê? Por causa do potencial positivo. Exatamente. Potencial positivo, aí energia de Gibbs negativo. Exemplo prático dessa reação. Quem é capaz de me dizer um exemplo prático no dia a dia dessa reação aqui que acontece? Quem consegue me dizer aí? Onde é que essa reação acontece no dia a dia? Vocês estão vendo aqui, né, na tela, né? O que é esse aqui que eu tenho na mão? Celular à base de bateria de lítio. Pronto, bateria de celular. Bateria de celular é isso. É o lítio 0 indo para lítio mais. Certo? Liberando aí uma quantidade de energia que é utilizada nas funções do celular. O que acontece quando o celular descarrega? A reação entra em equilíbrio, né? O que eu faço após descarregar? Olha aí, ó. Eu coloco o que? O carregador. Eu aplico aqui uma corrente, né? Eu faço a reação inversa. O celular não vai carregar sozinho, ele precisa de eletricidade. A reação inversa, lítio mais, olha aí, ó, a reação inversa, lítio mais, né? Ou seja, lítio na forma oxidada, mais elétron, proveniente da corrente elétrica, da tomada, eletricidade, regenerando o lítio 0. Isso, pessoal, são sistemas não espontâneos. Todo sistema espontâneo, sistema de oxirredução que é espontâneo, a gente chama de pilhas. Pilhas. Todo sistema que é oxirredução não espontâneo, eletrólise. Nesse exato momento aqui eu estou fazendo um processo inverso de uma eletrólise. E processos espontâneos são pilhas, processo não espontâneo são eletrólise.
Eu já estou aqui provocando vocês para um assunto que vocês vão ver lá na fisicoquímica, pilhas e eletrólise. Tá bom? Tudo bem? Então, é isso daí. Então, para a gente saber se é espontâneo ou não, respondendo a pergunta da colega, tem que avaliar aí os potenciais. Se o somatório for positivo, beleza. Acontece. Se não, não acontece espontaneamente. Tem que aplicar uma energia no sistema para que a reação aconteça. Tá bom? Se a gente for levar esses conceitos, pessoal, para um sistema bem mais complexo, sei lá. Eu tenho que escutar uma música que eu gosto e... Alguém está falando aí que eu não entendi. Se puder repetir. Ah, não, porque eu liguei aqui sem querer o microfone. Ah, tudo bem, tranquilo. Então, esses conceitos de oxirredução, pessoal, essas reações acontecem na natureza, aí no meio industrial, sabe? No dia a dia. É uma aplicação extremamente vasta. Salvo me engano, esta é inclusive o tema da avaliação de vocês, né? Mostrar aí essas reações de oxirredução, as aplicações tecnológicas, os conceitos básicos da atividade avaliativa, os conceitos básicos estão todos aqui, né? Que nós discutimos hoje. E aí vocês mostrarem a aplicação tecnológica. Existe aí várias aplicações tecnológicas desses sistemas de oxirredução, tá bom? Então, pessoal, mais alguma pergunta? Se ninguém tem nada, nenhuma outra pergunta, a gente vai finalizar.